Olá pessoal, como vocês estão? Uma boa tarde para todos. Estamos aqui com mais um vídeo e eu, pessoal, quero continuar esta semana com uma série de vídeos falando sobre a nossa infância. Um pouco da minha infância, a infância também de algumas pessoas que eu conheço e os tempos bons. Porque, gente, vocês sabem que a infância, eu acho que é o tempo mais dourado da vida de um ser humano. Eu creio que para muitos, alguns também, não são por causa de algum complexo, né? De algum evento trágico que a pessoa viveu. Pode ser que a infância não tenha sido o melhor momento da vida de uma pessoa. Mas, em geral, as melhores lembranças extraímos de onde? Da infância. Porque é na infância que está a inocência, que estão os relacionamentos sinceros, que você começa a conhecer como que é o mundo ao seu redor, como é a casa que você vive, os seus pais, as pessoas que estão te criando, que te criaram. E a infância guarda muita coisa. E a parte da infância é uma parte tão importante porque tem muitos traumas que algumas pessoas carregam, complexos, preconceitos, que vieram de onde? Coisas que ela sofreu na infância. Então, essa semana eu quero me dedicar a falar sobre isso. A gente sabe que não dá para resumir, né? Uma vida, 20, 30, 10 anos em alguns vídeos. E não dá para resumir isso em alguns minutos, algumas horas. Por isso que eu vou criar essa série. Cada dia eu vou estar falando sobre um aspecto que eu vivi da minha infância, como que eu enxergava o mundo, as coisas que aconteceram comigo, boa, ruim. Eu quero me focar mais em lembranças boas, mas a gente sabe que a vida não é só feita de boas lembranças, né? Então é por isso que eu coloquei no início desse vídeo, né? Infância e adolescência, tempos dourados, porque são os tempos dourados, né? Os tempos que os amores estão surgindo, a primeira paixão da escola, o baile da escola, a formatura, tudo isso que envolve o universo, né? Infanto-juvenil, as roupas. E eu vou contar tudo isso contextualizando como era o tempo em que foi a minha infância, né? A infância de hoje é totalmente diferente da infância de uma pessoa que viveu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Era outro mundo, era outra forma de pensar, era outra sociedade. E a sociedade, ela se revolucionou, né? Com as informações, com a tecnologia e mais ainda com a internet, não é verdade? Então eu vou estar trazendo para discussão tudo isso. É mais assim um livro de memórias do que assim algo para falar regras, né? É mais para ajudar você a lembrar, a recordar. E enquanto eu estiver falando no vídeo, você vai estar recordando também, né? Porque eu tenho certeza que muitas coisas que aconteceram na infância, na minha vida, aconteceu na sua. Ainda que você esteja em cidade diferente, bairro diferente, né? De repente, a época que você viveu foi em lugares diferentes do meu. Mas muitas coisas na infância eram semelhantes naquela época, né? Que muitos jovens viviam, tá bom? Então eu quero hoje falar no meu vídeo sobre a época da escola, né? Porque a época da escola, antes, não é a época da escola do dia de hoje. Antigamente a escola tinha uma face, hoje a escola tem outra, né? Embora que em alguns comportamentos, em alguns padrões, ainda continuam os mesmos. Mas a gente muita coisa mudou no que diz respeito, né? Porque é de acordo com a sociedade que a gente vive. Então eu vivi a infância, né? Antigamente a pessoa quando ela entrava na escola não era com 6 anos de idade, né? Ela entrava com 7 anos completo. Ela tinha que ter 7 anos completo. E hoje ela pode entrar com 6 anos de idade, com 7 anos incompleto. E antigamente também tinha o jardim da infância, né? Tinha escola particular para quem podia pagar, né? Hoje em dia tem uma série de escolas particulares, até as pessoas que não são ricas, elas podem até pagar uma mensalidade numa escola mais simples, que não seja tão rica, tão famosa. Mas antigamente, gente, escola particular é para quem tinha condições mesmo, tá? Quer seja para criança, quer seja para adolescente, né? A maioria das pessoas sempre que estudaram escola pública são pessoas que não têm condições financeiras. Ainda que a gente sabe, né, que tem um estatuto, que todo mundo tem direito à escola, né? Independente da classe, da cor, mas a gente sabe que as pessoas que podiam pagar, como hoje que pode pagar uma escola particular para os filhos, né? Não tem problema nenhum, paga, mas a maioria estuda em escola pública. Não desfazendo, né, nem desmerecendo nenhum educador, porque para mim os educadores da escola pública são tão bons quanto os da escola particular. Isso aí a gente nem discute, né?
são pessoas muito bem preparadas, em sua maioria, que gosta do que faz. Isso é muito bacana. Então eu vivi a minha infância. Quando eu cheguei na escola, eu morria de medo, né? O primeiro dia da escola, fala aí nos comentários, eu não sei se foi assim com você também, se você lembra. Você morre de medo, dá um friozinho no estômago, porque você não sabe o que te aguarda, né? Porque até então eu era uma menina muito caçula, né? Caçula de 6 irmãos, mulher. Naquela época lá, década de 80. Imagine, era outro mundo. Eu estou contextualizando só para você se situar, para saber como eram as coisas, para você ter uma ideia. Você que não viveu, você que é mais novo, que está assistindo esse vídeo, nem imagina como eram as coisas. O único conhecimento que você sabe como eram as coisas na escola é através do que seus pais falam, seus avós, do que você lê nos livros, entendeu? O comportamento que ela era. Então eu morria de medo de entrar na escola. Por quê? Porque antigamente a escola era mais repressora, né? Existiam os professores bem mais rígidos, né? Todo aquele contexto, aquele ambiente escolar era muita rigidez. Nós chegávamos no pátio, nós cantávamos o hino nacional, que eu acho uma coisa muito bacana, que até hoje deveria ter, né? Essa é uma parte muito boa. Nós cantávamos o hino, nós ficávamos em fila, né, de acordo com a série. Tinha diretora, né, que era uma figura de uma mulher muito respeitada. Tinha escola que tinha homem também com diretor, mas naquela época era mais mulheres diretoras do que hoje, né? Hoje em dia é misto, né? Tem tanto homem como mulher e os dois são muito competentes. Eu não vou discutir isso aqui, entendeu? Mas a diretora, ela passava de fila em fila olhando como estava o nosso uniforme. O nosso uniforme era branco com azul marinho, né? Azul marinho e branco sempre foi a cor padrão dos uniformes, né, das escolas. Hoje em dia tem umas cores mais diferentes, mais fortes, né? Mais fora do usual. Mas o branco, a blusa branca e a calça azul marinho ou escura sempre foi um padrão de uniforme. E eu amava aquele uniforme. E no lugar onde eu morava era um lugar muito quente, né? 7 horas da manhã, que era o horário da escola da manhã. Gente, o sol batia, escorria, né? Minha mãe fazia trança, o sol batia, escorria nas tranças, porque a gente tinha que ficar na fila alguns minutos, nós orávamos o Pai Nosso. Essa parte eu gostava. E a diretora, ela passava olhando, ó, de fila em fila, como estava o nosso uniforme, né? Se não estava amassado. Ela olhava se a gente não tinha alguma sujeira, se nós tínhamos tomado banho. Naquela época, gente, quem viveu era assim, tá? Você que está vivendo na época de hoje, você nem imagina como foi. E eu não estou aqui colocando em discussão se era certo, se era errado, mas eu estou apenas descrevendo e relatando, porque foi uma coisa que eu vivi e pessoas da minha idade viveram, né? Então ela olhava, aí depois cada série ia para suas salas, né? Em fila bonitinha, não teria bagunça, os menores na frente, os maiores atrás. Essa parte de organização eu acho muito maravilhosa. Era no pátio da escola, poderia ser o sol que tivesse. O pátio era descoberto, né? Não tinha esse negócio de quadra fechada, né? Era pátio descoberto. E tinha escolas que o pátio não era nem cimenteado, era pátio de terra, né? Só era cimenteado a parte do hall da escola. Mas aquela parte ali nós ficávamos, né? Terceira série, primeira série, enfim, as séries. Depois cada um ia para suas salas, sentava, já abria seus cadernos, né? Tinha professores que ainda oravam o Pai Nosso na sala, mesmo depois de ter orado. Nós nos levantávamos em reverência, né? E, enfim, tínhamos que prestar atenção nas aulas. Aluno bagunceiro sempre teve, né? Que não prestava atenção, que pegava o lápis de cor do outro, mas não estava essa coisa crítica, como hoje está na escola, que as agressões estão terríveis, né? Em muitas escolas. A escola, naquela época, naquele contexto, era considerado um ambiente seguro. Os pais mandavam os filhos para a escola e pensavam assim, ó, fulano de tal está na escola, né? Não está com mais companhia, vá aprender, né? Tá num lugar seguro, os pais podiam dormir e ficar tranquila. Hoje em dia houve muita mudança, né? Tá tendo, infelizmente, muita violência nas escolas, né? Pessoas que entram para fazer coisa errada. E hoje em dia os pais já não ficam tão seguros, não por causa do filho que não é educado, porque a gente confia na educação dos nossos filhos, mas a gente não sabe como é a educação, gente, do filho dos outros, né?
Fora que tem outros contextos, né, que acontecem na escola, outros tipos de coisas que não deveriam existir, que você já está cansado de saber. Mas até então, na década de 80, a escola era considerada um local seguro. Tinha aluno bagunceiro? Tinha. Tinha professor que amava o que fazia? Tinha. Tinha professor também que não gostava? Tinha. Mas a maioria amava o que fazia. Amava o que fazia e mesmo ganhando pouco. Porque professor sempre ganhou pouco, né? E não tinha tantos benefícios como hoje, alguns prêmios, nada disso. Era o salário seco, tá bom? Então eles gostavam do que fazia, né? E nós também íamos para a escola para estudar, porque a escola, gente, era uma parceria com a casa, né? Os pais sempre queriam estar sabendo o que estava acontecendo dentro da escola com os filhos, se os filhos tinham bagunçado, se tinha estudado. Quando os filhos apareciam em casa sem tarefa de casa, os pais questionavam. Quer dizer, existia uma participação, uma conexão dos pais, da família com a escola, que era uma coisa muito bacana. Isso aí apoiava o estudante, né? Fazia o estudante se sentir o quê? Protegido, né? Que ele estava fazendo a coisa certa. Hoje em dia, não são todos, mas por parte de muitos pais, eles já não querem saber muito o que acontece no filho da escola. Eles simplesmente pegam o filho e deixam na escola lá, porque sabe que está com pessoas de responsabilidade, mas isso é chamado de vez em quando, numa reunião, ou quando acontece um conflito grave. Mas eu aconselho você, nos dias de hoje, a procurar saber como que está a vida escolar do seu filho. Não para bater, não para brigar, gente. Porque o sentido aqui não é punir, mas é participar. Porque é gostoso participar da vida escolar dos nossos filhos quando não estão no ambiente escolar, entendeu? Tanto que até hoje eu tomei para mim esse hábito. Da mesma forma como a minha mãe e meu pai procuravam saber como estavam os meus cadernos, se não estavam rabiscados, se eu tinha feito a lição, né? Os pais era como se fosse um suporte na escola. A escola sabia que podia contar com os pais, porque os pais eles eram engajados, envolvidos. Hoje em dia, você já não vê tantos pais engajados com a escola. A escola parece que virou um fardo para alguns pais, né? E para alguns tipos de pessoas também. Mas naquela época, eu amava estudar. Eu não ia na escola por causa de um objetivo ou por causa de um benefício do governo, não. Eu ia porque eu sabia o quanto era importante estudar. E a gente crescia com os nossos pais falando na nossa orelha, ó, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Você tem que estudar, senão você vai ter que fazer serviço braçal. Nada contra, tá, gente? Serviço braçal. Mas quem é da minha época cresceu ouvindo isso. Então a escola e a família estavam de mãos dadas com a família e a escola, elas eram harmonizadas entre si, né? Então, eu me comportava muito bem, porque a minha mãe já falava, ó, eu não quero ouvir reclamação de você. Apesar que ela sabia que tinha uma filha que tinha bom comportamento, mas mesmo assim ela falava, ela era dura, né, comigo, né? Ela não batia, mas ela era dura, né? E eu tava ali com meu uniforme de tergal, um calor danado. Tergal, para quem não sabe, é um tecido fino, branco, que nossos uniformes tinham uma golinha branca assim, ó, e tinha o distintivo da escola. Hoje em dia é bordado, né? Nos uniformes ou pintado. Antigamente, você tinha que pegar um paninho quadrado com distintivo da escola, né, o símbolo, e costurar na roupa direitinho para ficar bem bonitinho, ou arrumar uma costureira para costurar na máquina. Era assim. Hoje em dia não. Os uniformes já vêm, né, com o símbolo da escola. Então aquilo tinha que estar impecável, o vínculo da nossa camisa estava impecável, nossas calças tergal. Tergal é um tecido assim fino, tipo assim, meio social, mas era um tecido fino que a maioria das pessoas pobres tinha acesso, né? Era até considerado um tecido assim de pessoas mais humildes, né? Eu não sei se hoje existe, eu não sei se você conhece esse tipo de tecido por esse nome por aqui, mas lá na cidade onde eu morava era chamado tergal, tá bom? Então quem viveu sabe, eu não sei se aqui tinha esse nome ou era esse tipo de uniforme aqui em São Paulo, mas era outra vida, né, gente? Então meu uniforme estava lá impecável, que minha mãe passava, minha mãe ensinava eu lavar, né? Porque eu, com a idade que eu tinha, eu já começava a lavar minhas roupas. E o primeiro dia da escola dá muito medo, porque você tem medo dos professores ser bravo, né? Tinha aqueles alunos que às vezes queria bater em você, existia isso também, né? Ou zoar, ou praticar bullying. Não existia essa palavra bullying, mas já existia a atitude, né? De bullying, né? Que as pessoas não conheciam isso como bullying, como hoje dá um nome, né? Esse nome em inglês. Mas era assim, gente. E também tinha um detalhe, né? Muitas vezes, eu te contei já que eu vim de uma família paupérrima, que passou muita miséria. Algumas vezes eu ia na escola com fome, né? Eu não ia na escola por causa da comida, mas muitas vezes, sem comer, eu ia na escola, não tinha um café da manhã,
porque meus pais eram muito pobres, a gente comia comida da escola, que não era tão boa, tá, gente? Hoje em dia, ó, você que tá na escola, comendo a comida da escola, você que é estudante, a comida hoje tá bem melhor, viu? Porque antigamente, no lugar onde eu morava, não tinha a variedade que tem hoje, entendeu? Era muito restrito, era aquilo que você comia mesmo, porque você tava com muita fome. Entendeu? A merenda escolar não era tão boa. Hoje em dia a merenda escolar tá ótima, tá muito boa, viu, gente? Eu acho, né? Pelo menos onde meus filhos estudaram, quando eram pequenos, né? No prezinho, no coisa, eu não tenho nada do que reclamar, não, tá bom? Então, você que reclama da merenda escolar, dê graças a Deus. Porque se você conhecesse a merenda da minha época, lá na década de 80, lá na cidadezinha onde eu morava, do interior, olha, você ia agradecer. Tá bom? Então era assim, gente, a entrada na escola, muito medo, existia também uma expectativa, poxa, eu vou estudar, eu vou ser alguém na vida, eu gostava de escrever, a minha letra era muito boa, eu era aquela estudante que tinha a letra toda rabiscada, assim, toda, né, desenhada, gostava de colar figurinhas, que antigamente era um hábito, né, muito grande. Hoje em dia a juventude parece que já não quer muito fazer isso, né, tem os adesivos, mas a gente gostava de comprar as figurinhas, colar, a gente colava aquelas figurinhas da Moranguinho. Alguém lembra dessa época? Olha, Ana Maria, você também tá velha, hein? Faz muito tempo. Tem a figurinha da Moranguinho. Depois, um pouquinho mais, assim, tinha dos ursinhos carinhosos, quando eu já era um pouquinho, né, grandinha. Enfim, tinha as figurinhas da época, né, que a criançada colava, uns adesivozinhos no canto da atividade, né? A gente enfeitava nossos cadernos. Aquelas pessoas que não tinha condições de comprar o plástico para forrar, porque existiam os plásticos, né, de bolinha, de listrinha, de vários tipos de estampa. Mas como a gente tinha vários cadernos, às vezes não tinha condição de comprar plástico para todo mundo e tinham os outros irmãos da casa que a gente não tinha dinheiro. Então a gente pegava, gente, às vezes um plástico de algum produto de embalagem, sabe o que a gente fazia? Forrava nossos cadernos. Gente, essa época da infância minha era a época da criatividade. Porque a necessidade, gente, a criatividade, a necessidade é mãe da criatividade, né? Por quê? Porque quando você tem necessidade, você se torna criativo. Porque você não tinha dinheiro para comprar tudo. Então, nós forrávamos até com papel de pão. Era uns papel de pão que era vendido num rolo, né? Quem comprava pão antigamente, as vendas, mercearia, tinha um rolo. Aí a pessoa cortava um pedaço e embrulhava o pão. Aí o papel era meio esverdeado, aquele papel meio fosco, e tinha um meio rosado. Tava limpinho. Eu cansei de forrar os meus cadernos de casa com aquilo ali. Eu forrava os meus livros quando eu tinha. Gente, a gente era criativa e a criatividade ficava uma coisa tão, até bonita. Eu também tive meus plásticos de bolinha, né? Porque antigamente era um sonho de consumo. O que hoje para você acha tão normal hoje em dia. Você vê papel de presente. Hoje em dia ninguém forra caderno, né? Mas quem quer forrar, ainda existe os plásticos específicos. Nosso sonho é ter aqueles plásticos de bolinha, bonito, bem elaborado. Eu tive alguns também nos momentos bons da minha vida. Nós forrávamos, colocava o durex, quem não tinha durex, colocava cola. Enfim, gente, essa foi a minha entrada na escola e como se deu, tá bom? Foi uma época de ouro, muito boa. Eu guardo boas lembranças. Nossa, se eu fosse falar só da parte escolar, eu teria um livro para fazer. Então, você que se identificou com tudo isso, você passou por tudo isso, você sentiu o medo que eu senti no primeiro dia de escola, com medo de não dar conta, de não acertar a lição, da professora brava que cobrava a tabuada. Gente, nós tínhamos que saber da tabuada. Isso aí eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Porque a vida escolar ela é muito extensa, é a parte mais importante, né? Porque são os anos iniciais do ensino fundamental, né? E o ensino fundamental antigamente era um pouco diferente do que é hoje. Mas tem muitas coisas que ainda tem o quê? Um currículo, né? Que é seguido através dos anos, né? Muda de cidade para cidade, de região, de bairro, mas em muitas coisas é muito semelhante, tá bom? Eu estarei contando no próximo vídeo nessa série, né? Tempo da infância e da adolescência. Tempos bons, tempos dourados, tá bom? Se você gostou do vídeo, você tem alguma coisa para acrescentar da sua época de escola aqui, se você lembra, deixa nos comentários. Você tinha o medo que eu tinha? Você ficava cantando o hino nacional no pátio? Você gostava? Porque eu gostava. A gente ficava em posição de sentido. Você tinha aquela professora que era brava, mais boazinha, que dava um monte de visto porque achava seu caderno muito bonito? Enfim, conta alguma coisa aí, tá bom, gente? Nós vamos voltar ao passado,
né? E vamos relembrar de coisas muito boas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e muito obrigado, gente. Até mais com um vídeo aqui no nosso canal Janela do Pensamento, tá bom? E para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria e eu espero que no próximo vídeo vocês estejam aqui comigo, tá bom? E não esquece de se inscrever, tá? Para o YouTube avisar, tá bom? E recomendar esse vídeo.